Olá, boa noite. Estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação, por meio do YouTube da TV Brasil Central, que tanto cresce. Hoje o tema é atual, é importante. Lula terá apoio do Congresso Nacional para governar. Comigo, dois notáveis especialistas com posições diferentes. Mas antes de anunciá-los, é muito importante dizer que no nosso programa brigam as ideias e não as pessoas. Portanto, desarme-se, está no ar, a partir de agora, o TBC Debate. Luiz Inácio Lula da Silva vai ter o apoio no Congresso Nacional para governar. Comigo, dois notáveis especialistas com posições diferentes. Luiz César Bueno, ele que é membro do Diretório Nacional do PT, ex-deputado e professor. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, uma satisfação muito grande estar com todos vocês da TV Brasil Central. Cumprimentar o Oséias Varão, advogado especialista em políticas públicas, e você, Rafael, que sempre conduz esse bom debate. Oséias Varão, advogado, analista político, especialista em políticas públicas. Tudo bem, Oséias? Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite ao professor, deputado Luiz César Bueno. Boa noite também aos nossos telespectadores, os internautas que nos acompanham nas redes sociais. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para participar desse que, na minha visão, é o melhor debate que acontece na TV do Estado de Goiás. Agradeço muito os elogios. Luiz César Bueno, vou começar com você. Professor Luiz César Bueno, Lula terá o apoio no Congresso Nacional para governar? Terá maioria na Câmara dos Deputados e maioria no Senado? Qual a sua visão, professor? Olha, esse debate é um momento importante para mostrar para a população do Estado a importância da democracia. Nós tivemos no último mês de outubro o primeiro, posteriormente o segundo turno, que consolidou a vitória do presidente Lula para comandar o país nos próximos 4 anos. Então está claro para toda a população que o processo democrático foi legítimo. Nos estados houve uma campanha muito aguerrida, praticamente todos os partidos tiveram vitórias, e nós tivemos a formação de um Congresso composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. O presidente Lula, o seu partido, não teve a maioria absoluta do Congresso, mas o que conduziu a campanha do presidente Lula no segundo turno foi uma frente ampla, uma frente de partidos que com certeza possibilitará uma maioria consolidada para retomar o desenvolvimento econômico do país e avançar as políticas públicas que irão melhorar a qualidade de vida da população. Eu acredito que sim, respondendo a sua resposta. Oséias Varão, Lula vai ter a maioria do Congresso, na sua visão, Oséias? Rafael, é preciso nós chamarmos a atenção para um seguinte fato. A realidade social e política do Brasil mudou muito nos últimos anos. Se você me fizesse essa pergunta há 12 anos atrás, quando a prática era cooptar o Congresso por meio de ferramentas como mensalão, petrolão, eu acredito que ele teria maioria tranquilamente. Ocorre que hoje nós observamos um fenômeno que, na minha avaliação, melhorou muito o processo democrático no Brasil, que é o seguinte: a população acompanha hoje muito mais de perto o cotidiano da política nacional, principalmente por causa das redes sociais, Rafael. Então, um parlamentar que se elegeu hoje declarando apoio ao presidente Bolsonaro, se amanhã ele já mudar de posição e declarar apoio ao agora eleito e provavelmente empossado presidente Lula, esse parlamentar sofrerá uma pressão muito forte do seu eleitor. E o eleitor hoje tem ferramentas para fazer isso. Porque antigamente o parlamentar ia para Brasília, o cidadão ficava lá na sua cidade, com o seu trabalho, e não acompanhava, não tinha ferramentas para acompanhar o trabalho desses parlamentares. Hoje, o parlamentar toma uma decisão agora, daqui 10 minutos,
O que ele decidiu está circulando nas redes sociais, sendo julgado pelo seu eleitor. Então, eu penso que uma parcela significativa dos parlamentares que foram eleitos com o apoio do presidente Bolsonaro e apoiando o presidente, eles se manterão na oposição e isso será um dificultador muito grande para que o Lula consiga maioria no Congresso. Não existe um quê de ingenuidade nessa fala sua? Te pergunto isso porque se Judas traiu Jesus Cristo, né, que é o Filho de Deus, você acha que muitos bolsonaristas não podem traí-lo para apoiar Lula, Oséias? Rafael, mesmo nesse tempo de rede social em que cada pessoa é um instrumento de comunicação? Eu concordo com você, e tanto que eu disse que grande parte dos parlamentares permanecerão com o presidente Bolsonaro, porque eu sei que uma parte, e aí eu creio que seja menor, irá de fato trair o presidente Bolsonaro. Tem uma porcentagem, então? Sim, claro, com certeza. De 0 a 10, qual é essa porcentagem? Olha, eu creio, assim, fazendo uma especulação apenas, eu creio que no mínimo 70% dos parlamentares eleitos na base do presidente Bolsonaro irão agora para a oposição. E aí, aqueles fisiológicos, né, porque tem parlamentares que foram eleitos agora na base do Bolsonaro, mas são fisiológicos. Então, estes com certeza irão aderir ao toma lá da cá, que com certeza vai funcionar no Congresso Nacional a partir de agora. O PT se especializou nessa arte política de fazer esses acordos, essas alianças, envolvendo inclusive partidos, né? Todo mundo busca maioria, busca sustentação no Congresso Nacional. Por exemplo, existe uma ofensiva para o apoio do MDB e do PSD, partidos importantes. O PT vai seguir esse caminho? Olha, nós vamos construir o nosso projeto que foi amplamente vitorioso durante esse período eleitoral. E aqui eu quero até saudar o Oséias Varão, porque a fala dele não é uma fala daqueles bolsonaristas extremistas, radicais e fundamentalistas. Conforme nós estamos assistindo, o Lula não vai tomar posse, vai ter um golpe, o Brasil não aceita o resultado das eleições. É importante, o vereador ele coloca muito claro isso, que nós defendamos o Estado Constitucional de Direito. O Estado Constitucional de Direito ele pressupõe o processo eleitoral. Nós, do Partido dos Trabalhadores, aguardamos 6 anos, 2 anos de Michel Temer e 4 anos de Bolsonaro. Agora, nós vamos para um processo eleitoral e a oposição foi eleita para ser oposição. É papel dos bolsonaristas fazer oposição a esse governo. Oposição com legitimidade, mas oposição com responsabilidade. Eles não vão votar contra o Bolsa Família de R$600, que chama hoje, né, de Auxílio Brasil, porque foi uma iniciativa... Tem que ter coerência com o discurso também, tem que ter uma coerência. Eu acho que a questão orçamentária hoje, o ajuste fiscal que o Brasil precisa fazer, é muito grande. Nós estamos com um rombo de quase 20 bilhões nas políticas sociais que precisam ser aplicadas. É necessário que o orçamento retire aquelas emendas secretas que foram colocadas para fazer o toma lá da cá. Isso não vai existir dentro do governo do presidente Lula e da Frente Brasil Esperança. Agora, nós vamos debater com todos os partidos e com todos os parlamentares o Brasil. As políticas públicas para retomar o desenvolvimento econômico, as políticas públicas para conter na área de saúde o avanço da pandemia, que, graças a Deus, e um esforço muito grande de todos, está sob controle, as políticas públicas para que o comércio volte a produzir e a indústria volte a crescer. É importante retomar o desenvolvimento econômico e eu acredito que essas políticas que irão avançar o Brasil não vai ter oposição. Assim como nós do Partido dos Trabalhadores votamos em várias emendas e projetos do atual governo que eram projetos que beneficiavam a população. É importante, Rafael, entender o seguinte: nós temos a democracia, temos o governo e temos o Estado.
O Estado ele está acima do governo. O governo ele é circunstancial a cada 4 anos, mas as políticas públicas que norteiam o Estado e a vida das pessoas, elas são permanentes. Rafael, é o seguinte, eu só quero esclarecer um ponto acerca da fala do Luiz César Bueno e depois quero fazer uma pergunta para ele. Ele deu a entender, e a minha fala pode ter dado a entender isso, de que eu sou contra os questionamentos que estão sendo feitos acerca do processo eleitoral no Brasil. E, pelo contrário, eu sou a favor dos questionamentos, entendo que os questionamentos são legítimos, entendo que há fundamentos para que as pessoas questionem. Não é essa a discussão que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo aqui, a proposta do programa é, no hipotético governo do Lula, que já está encaminhado segundo alguns procedimentos, se terá apoio no Congresso para governar. Existe dúvida da sua parte se o Lula vai assumir ou não? Não, não é esse o ponto. Eu não tenho nem condições de fazer afirmações acerca desse respeito. O que eu posso dizer é que eu tenho dúvidas acerca da lisura do processo eleitoral. E essa dúvida, deputado, não é uma dúvida que afronta o Estado democrático de direito. Nós temos dúvidas porque suspeitamos da lisura de ministros do Tribunal Superior Eleitoral na condução do processo. Isso quer dizer que a gente não quer um país democrático? Isso não quer dizer que a gente não queira, isso quer dizer que a gente não queira que a vontade popular prevaleça? Óbvio que não. Mas eu não quero entrar nessa discussão, porque é uma discussão para um programa específico na minha avaliação. Eu quero me deter... Mas já entrou porque é interessante, já entrou porque é interessante. Um detalhe aqui, né? Se há um programa que a gente tem dificuldade de fazer hoje aqui, para chamar 2 lados, é o seguinte: existe ativismo político no judiciário? A nossa produção não conseguiu, porque todas as pessoas acham que existe. Existia na época que a Dilma foi impedida? Provavelmente existia, sempre existiu. Nesse momento, existe esse ativismo no judiciário? Isso atrapalha esse equilíbrio entre os poderes? Rafael, você quer entrar no assunto, então vamos lá, né? Eu acho que essa palavra ativismo é uma maneira de dourar a pílula. Na verdade, o que nós temos hoje é uma ditadura do judiciário, aquela ditadura que o Rui Barbosa dizia que era a pior de todas, que você não tem a quem recorrer. E aí, as evidências disso são muito claras, né? A parcialidade. Olha só, hoje nós temos vários deputados federais brasileiros censurados, com a sua voz cortada. Isto é democrático? Óbvio que não. E de maneira autoritária, de maneira arbitrária, unilateral, sem contraditório. Isso por si só já devia deixar os democratas de esquerda e de direita de cabelo em pé. Mas não. O que eu tenho visto, inclusive boa parte da imprensa, é aplaudindo esta ditadura. Por quê? Porque nesse momento ela está favorecendo o seu lado político, entende? Eu acho que esse ponto, Rafael, olha só, deixando bem claro o meu posicionamento aqui. Por que eu acho que é importante a gente ter liberdade de expressão, principalmente quando se fala de debate público e debate político? Sabe por quê? Boa parte dos esquerdistas me consideram um fascista. Sim ou não, Rafael? Sim. Eu já fui chamado de fascista. Então imagina eu, Oséias, com o poder e a caneta na mão. Imaginou aí? O que eu ia fazer? Se eu pensasse como boa parte da imprensa e dos esquerdistas pensam, o que eu ia fazer, Rafael? Se eu pensasse como eles? Então deixa eu fazer uma pergunta aqui para o professor Luiz César Bueno. Você considera o Oséias um fascista? Eu acredito que todas as pessoas que têm na sua vida a defesa da democracia, do Estado constitucional de direito e da humanidade é cristão, não é fascista, entendeu? E acredito que ele está no direito dele, então, de debater. Oséias, esse tipo de debate é importante, ele pode fazer o debate. Bueno. O PT aceita esse debate, aceita o contraditório, aceita críticas, aceita questionamento. Isso é salutar para a democracia? É salutar e é importante. A democracia, ela pressupõe quem defende uma posição e quem faz o contraditório. Até a semana passada, eu estava aqui numa posição de defender o contraditório. Agora eu estou numa posição de defender um governo que vai iniciar. Agora, eu quero me ater um pouco aqui a essa questão do que chama ditadura do judiciário.
Olha, o Estado constitucional de direito pressupõe um respeito às leis, um respeito à nossa Constituição. Os nossos desembargadores, juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal, todos, na sua base, são eleitos por concurso público, e uma parcela deles são indicação do presidente da República para juristas de carreira. Para se ter uma ideia, a presidente Dilma não teve um voto dos 7 ministros que ela indicou para o Supremo Tribunal Federal. Isso mostra claramente a imparcialidade que é preciso ter com o Poder Judiciário. Agora, nós não podemos estabelecer uma guerra de confronto com as ações do Poder Judiciário, com as ações do Poder Legislativo, com as ações do Congresso, com as ações de setores religiosos. O país elegeu o presidente Lula porque precisa de um presidente equilibrado. Um presidente que quer a paz e não a guerra. Isso foi uma votação muito acertada. Um presidente que estabelece a boa relação entre os poderes. Então, o Estado Constitucional de Direito pressupõe claramente a importância da imparcialidade do Poder Judiciário. Tanto é que o juiz Sérgio Moro, que injustamente condenou o presidente Lula, ele não conseguiu ser candidato em São Paulo porque ele estava cometendo uma fraude eleitoral. Assim como o Dallagnol também. E serão julgados por ter sido parciais na condenação do presidente Lula. Agora, o presidente Lula teve a habilidade de amargar 2 anos na cadeia de forma injusta, até o devido processo legal transitar e ser julgado e ele ser considerado inocente. Se fosse outro, não suportaria tamanha pressão. E olha como é que é a história. Hoje é o presidente do Brasil, de forma democrática e justa. Agora, cabe aos bolsonaristas aceitar o resultado, ficar 4 anos nas eleições. Rafael, no processo... Aceitam, porque eles não aceitam, porque os bolsonaristas não aceitam o resultado na sua visão. Existe uma revolta, vamos tentar entrar na mente dos bolsonaristas. Existe também uma revolta, um sentimento popular. A Lula foi preso, foi condenado, depois os processos foram anulados, e aí, de repente, ele volta ao poder, juntamente com Alckmin, que já havia feito críticas pesadíssimas. Esse Brasil dividido também se revolta com isso, né? Para a gente ser bem franco, para a gente abrir o coração no debate de hoje. O país se revoltou. Não existe esse sentimento? Deputado, me permita só completar aqui a fala do Rafael, que eu, como bolsonarista, vou tentar colocar aqui o que está dentro do nosso coração, justamente para a reflexão do Luiz César Bueno. Que é o seguinte, deputado, ao contrário do que a esquerda acusa, o que está no coração dos bolsonaristas aqui hoje não é uma vocação autoritária de desrespeito à vontade popular. Pelo contrário, o que a gente sente é que o processo conduzido da forma que foi conduzido provavelmente não expressou a real vontade popular. E aí tem uma série de razões para que nós tenhamos essa suspeita. Então não queira colocar em nós a peste de que questionamos a legitimidade popular para escolher o presidente. Não é esse o ponto. O que nós estamos questionando é a legitimidade... O resultado das urnas foi soberano. Não é esse, não é questão, nós estamos discutindo é que esse resultado apresentado, há suspeitas acerca da consistência dele. Mas eu quero também deixar uma pergunta para o Luiz César. Mas não tem documento nenhum e não tem prova nenhuma, Oséias. Não, mas olha só, como é que se produz prova se o Supremo Tribunal Federal, aliás, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu levantar dúvidas? Rafael, isso é sério. Um ambiente democrático em que o cidadão não possa levantar dúvidas. Vocês entendem que isso é uma democracia? E aí, só para concluir... Tá, mas teve poder econômico também, só para eu contribuir, para eu mostrar os dois lados. Não teve o uso da máquina de uma maneira exagerada por parte do Bolsonaro? Vamos ser sinceros também, entra no coração dos petistas, né, que hoje estão no poder. Quando, de repente, mudam o Auxílio Brasil de R$400 para R$600, quando dá benefício para os caminhoneiros, para os taxistas, e reduz o valor do imposto do combustível, na cara do gol, às vésperas das eleições, isso também não foi mexer de uma maneira não tão republicana assim no xadrez, no jogo?
Seja sincero, Oséias. Sim, claro, Rafael. Então, Rafael, olha só. Então, qual era o grande chororô da esquerda em relação ao Brasil ali pouco tempo antes da eleição? Que havia 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, não é isso? Então, pensar o contrário do que você está dizendo significa dizer que o presidente deveria ter deixado essas pessoas passando fome. Você acredita que tinham 33 milhões não de pessoas acredito, passando fome no Brasil? não acredito. Mas, de qualquer maneira, havia uma necessidade, sim ou não? O número não é esse, obviamente, mas havia uma necessidade, certo? Então, o governo tinha que tomar uma medida emergencial para socorrer essas pessoas. Em relação ao combustível? Né? O combustível, Rafael, na verdade, o combustível é uma decisão, uma das melhores decisões que eu já vi o governo tomar. Ok, mas foi na cara do gol. Sim, mas é um processo que você tem que passar. Mas olha só, o deputado disse o seguinte... Daqui a pouco eu quero perguntar para o deputado e eu preciso passar a bola para ele. Está muito interessante, eu estou entrando muito, mas é porque a gente gosta também de ser jornalista na essência, na veia mesmo. É só para agregar Rapidinho, 30 segundinhos. É só para agregar um questionamento? Okay. É só para agregar um questionamento, porque o deputado falou o seguinte, olha, nós não podemos questionar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele começou dizendo que a base da justiça e tal, ninguém questiona. São intocáveis, é isso? Não. A base da justiça não pode ser questionada, ninguém está questionando, inclusive, os juízes concursados. Ninguém está questionando isso. Agora, eu não sei se ele lembra, deputados federais do PT, eu me lembro de um do Rio de Janeiro, que foi presidente da OAB, que eu não me lembro o nome aqui agora, o José Dirceu diz que tinha que acabar, durante a questão da Dilma, porque ele está dizendo que o PT aceitou a questão da Dilma de boa. Ora, peraí. O PT... houve uma revolta também. Houve uma revolta. E não foi cicatrizada ainda. Não, houve uma revolta e o José Dirceu chegou a dizer: tem que acabar com o STF. E isso nunca foi considerado antidemocrático. Ok, deixa eu ouvir o Luiz César Bueno agora. Vamos entender o processo. Vai lá. Veja bem, existe algum questionamento dos bolsonaristas em relação à eleição do governador Zema em Minas? Não. Existe algum questionamento em relação à eleição do governador de São Paulo? Não. Existe algum questionamento em relação ao governo do Paraná e aos filhos do Bolsonaro, foram eleitos? Quer dizer, nesse processo, que foi o mesmo conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo comandante do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre, esse mesmo processo foi o mesmo que elegeu Lula. A eleição foi vinculada, ela não foi separada. Foi o primeiro turno e o segundo turno. E no segundo turno, vários governadores, inclusive o governador do estado mais rico do Brasil, que é São Paulo, foi eleito sob o comando e articulação do presidente Bolsonaro. Então, é totalmente desnecessário, para não dizer injusto, esse argumento de dizer que houve irregularidades no processo eleitoral. Agora, houve, assim como houve nos Estados Unidos, na disputa do Biden com o Trump, houve um resultado muito apertado, mas que mesmo assim se consolidou em 2 milhões de votos favoráveis ao presidente Lula. Na outra questão, Rafael, você muito bem coloca a questão dos combustíveis. Olha, no dia da eleição, eu abasteci meu carro e eu paguei R$ 4,49 o litro de gasolina. Vindo aqui agora para esse debate conduzido por ti, Rafael Vasconcelos, eu já paguei R$ 5,79 em menos de 30 dias. Ou seja, realmente houve a condução da máquina pública no oferecimento de serviços públicos de forma extremamente eleitoreira durante o período eleitoral. Mas o PT, e isso eu acho que o STF errou. Pois é, mas o PT não pode... STF já deveria ter analisado isso. Eu poderia até dizer que o STF está a favor do Bolsonaro. O senhor esqueceu do que a Dilma fez com a energia elétrica na pré-campanha dela, deputado? Olha... Você esqueceu? Olha, em relação à presidenta Dilma, eu ouvi aqui a Dilma, o caso Dilma. Qual foi o crime que a Dilma cometeu? Não, eu estou me falando... A Dilma pegou uma conta inativa do Banco do Brasil, que era destinado ao pagamento do crédito agrícola do agronegócio dos produtores, e pegou uma outra conta inativa da Caixa Econômica Federal para pagar os proprietários de universidades do FIES. Essa foi a pedalada fiscal que ela fez. Mas está vendo que você está questionando as instituições também, quando você fala do... Sim.
do impeachment da Dilma, então é normal. É esse Você o processo. pode questionar e o Ozé pode questionar. O grande problema é que os magistrados, eles não vêm para a tribuna, eles não têm tribuna, eles discutem nos autos. Você concordou e eu comigo acho que com o o bom ativismo magistrado judicial é que existe aquele que desde nem aquela entrevista dá, é aquele que só discute nos autos. E o senhor é advogado, sabe? Então, Alexandre de Moraes aparece mais, então, na sua visão? Ele tinha que ser mais discreto? Eu acho que nota oficial é nota oficial. Conversar com os partidos, com os ministros. Agora, a imprensa fica em cima também, né? É o papel da imprensa. Sim. Agora, pega quantas coletivas ele deu, né? Então, eu acho que essas coletivas não podem ser tendenciosas. Agora, uma coisa que não pode acontecer é a mentira, fake news. Isso não é censura. Aliás, olha aqui, o que o cristão fala? O PT só fala a verdade? Salmos 101:7. Quem pratica a fraude não habitará o meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Deputado, isso é cristão. Deputado. Então, quando alguém usa o mandato, a tribuna, para pregar a morte, para pregar o fascismo, para pegar a rebelião, porque o que nós percebemos é que, não do Osés, que ele é uma pessoa comportada, ele não é radical, ele é do bom debate, mas existem bolsonaristas que querem ver brasileiro matando brasileiro mas não existe em praça petista radical pública. Também, deputado? Isso é consequência do processo democrático. A grande questão é que você não pode ameaçar o Estado constitucional de direito. Deputado, isso é causa pétrea. Tem petista que é radical, Aí concorda? eu fui... Deputado, o senhor não está respondendo. Tem petista que é radical também. Olha, a radicalidade existe em cima das posições ideológicas que você defendem, às vezes com bastante razão mas tem e às vezes com bastante também, emoção. Muito ideológico. Agora, que não atenta ao Estado constitucional de direito. Quando o Bolsonaro ganhou, o nosso concorrente, o prefeito e ministro Haddad mandou uma mensagem na hora para ele: olha, você ganhou a eleição, o processo foi legítimo, nós vamos recolher o boné e esperar 4 anos. Então vamos Isso lá, é o que se espera. São muitos assuntos, eu tenho que fazer esse questionamento para vocês e vocês vão me ajudar na questão do tempo. O senhor citou a Bíblia. O perdão é algo bíblico na sua visão? O perdão é algo bíblico? Sim. Por que uma das primeiras atitudes da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi dizer que não perdoaria o Edir Macedo? Olha, os momentos e os fatos são colocados de forma muito clara. O presidente Lula, ele homologou no seu governo o Dia Nacional do Evangelho. Deputado, ele a gente está falando de um fato específico. Sim, liberou. E por que ela não perdoou? A gente não está falando do Lula agora, a gente está falando da Gleisi. Sim, a presidente do PT. Gleisi não colocou com essa ênfase. É membro do PT, inclusive. A presidenta Gleisi não colocou com essa ênfase. Até porque as declarações da presidenta Gleisi têm sido declarações da União Popular. Nós temos que baixar as armas, baixar os ânimos e fazer um governo de união popular para que o Brasil volte a crescer, para o comércio volte a vender e a indústria voltar a produzir. Esse é o eixo que nós precisamos avançar ajudar no caminho aqui, mas não foi o que ela falou. De um governo responsável e que vai, com certeza, avançar. Nós precisamos criar o Ministério dos Povos Originários. Precisamos retomar o Ministério... Então, deixa eu passar a bola, o senhor não respondeu. O senhor está querendo ajudar, como membro do partido, o senhor está querendo ajudar uma companheira. Isso é fato. O senhor tem muita habilidade, né? Então acaba que o senhor tem uma persuasão muito grande. Mas o que ela falou? Vamos à realidade dos fatos, Oséias. Olha só, a Gleisi Hoffmann dispensa e ironiza perdão de Edir Macedo. Essa é a notícia do UOL. E ela foi bem contundente. Inclusive, quando eu vi, no dia que eu vi... Você achou que era fake? Eu falei, mas gente, por que levaria a Gleisi Hoffmann, uma mulher que está lá do lado do presidente eleito, se portar de maneira tão agressiva em relação, concorde ou não, a um grande líder. Tem milhões de seguidores. Que influencia milhões de pessoas. Essa não é uma postura de alguém que está querendo pacificar. Né? Eu realmente achei assim, chocante a fala da Gleisi Hoffmann. Luiz César é um pacificador, concorda? Sim, a Gleisi não foi. Exatamente. Agora, eu entendo, deputado, o Rafael é minha testemunha aqui. Algumas vezes eu já critiquei o Bolsonaro aqui ou não? Já criticou. Já, eu faço críticas ao Bolsonaro, já fiz algumas vezes. Agora, eu não vejo isso acontecer dos debatedores do lado oposto, aquela obsessão de defender o indefensável, né? Então, o que custa? A Gleisi Hoffmann é perfeita? Não. Ela errou?
Como que você pode concordar com uma Pergunta pessoa... para ele se ela errou ou acertou. Errou na declaração? Isso é uma ação particular dela. Mas ela errou ou acertou? Durante todo o processo eleitoral, durante todo o processo eleitoral, tanto o Edir Macedo... O senhor é proibido de falar que ela errou? Ou que ela acertou? Eu estou dizendo que isso é uma atitude particular dela. Ok, não é mas ela errou ou acertou? O senhor está aqui num debate. Partido. Deputado, o senhor está aqui num debate. Qual que é o problema de dizer o seguinte? Olha, ela é humana, ela é uma pessoa como nós, por exemplo. Eu cometo muitos erros aqui. O Oséias também deve cometer os erros dele, pelo menos eu cometo muitos. É proibido falar assim, ó, ela é ser humano, ela errou ou ela acertou? Você perdoaria? Eu? Se alguém te atacar de morte? É óbvio, eu estou perdoando aqui um companheiro de partido seu que queria censurar esse programa. Politicamente. Eu te falei antes aqui. Politicamente. Perdoo. Politicamente, o coração do presidente Lula é de abraçar todos os brasileiros, independente de posição política. Agora, ela tem uma questão pessoal, particular dela. Isso é legal? Ela não tem que colocar os interesses do país acima? Eu acho que o nosso debate aqui, ele vai mais amplo, até porque se eu for dizer o que o Edir Macedo já falou para o Lula, o que o Malafaia já falou do Lula e tantos evangélicos... Pronto, então fala assim, não deve perdoar mesmo. Não, mas mesmo assim eu acho que merece o perdão. Até porque eu acho que nós temos que, no debate e nos esclarecimentos, mostrar que a visão fascista não deve vigorar no golpista. E muitas dessas visões são necessárias. Deputado, o PT não perdoou o Alckmin? Um processo agressivo contra a sociedade brasileira. Deputado, o PT não perdoou o Alckmin? Veja bem. Não, e o MDB disse o seguinte, ó, o Lula vai voltar, o PT vai voltar ao poder para voltar à cena do crime, hoje estão juntos. Não, e o golpista do MDB? O governador Alckmin, que é o vice-presidente, ele é moderado. Ele vai conduzir um processo, inclusive, de aproximação do seu governador, Ronaldo Caiado, com o presidente Lula. São políticas que precisam ser feitas nesse sentido. O vice-presidente Alckmin, ele é do Partido Socialista Brasileiro, do PSB, que é um aliado nosso, que é da federação junto conosco. Nós temos um programa. Agora, você não pode pegar a trajetória do Lula com o Alckmin e retomar ao processo eleitoral de 2002, quando eles disputaram, inclusive, o segundo turno. A política, ela tem uma ação dinâmica, muito dinâmica. Até alguns meses atrás, o ex-ministro Sérgio Moro não conversava com Bolsonaro, que, aliás, tirou ele do governo, até de uma forma injusta para quem eram parceiros. E agora, recentemente, eles se unificaram novamente. Então, o processo político, ele pressupõe respeitar a democracia e as políticas de Estado. E, nesse momento, esse governo não é um governo apenas do Partido dos Trabalhadores, é um governo de coalizão nacional, é uma governo de uma frente... Olha, eu estou tentando fazer o debate da grande política. Deputado, é só o senhor falar para mim. Entenda minha angústia como jornalista. Eu não posso entrar na particularidade dela. Deputado, entenda minha... Mas eu estou perguntando para você. Eu não sei medir entenda minha angústia como jornalista. Deputado, entenda... Fora eu perdoaria. Agora eu não posso dizer por ela. Olha minha angústia como jornalista. Deixa eu fazer uma defesa dele. Fora eu perdoaria. Fora eu perdoaria. Ela deveria perdoar, então. Fora eu perdoaria. Ela deveria perdoar? Fora eu perdoaria. Agora eu não posso falar por ela. Eu não sou ela. Olha só, deixa eu fazer uma defesa. Eu chamo Luiz César Bueno. Deixa eu fazer uma defesa. Ela errou ou acertou? Olha, eu acredito que tem que ter ponderação nesse momento. Fui claro, tem que ser ponderado. Pronto. Eu quero fazer uma defesa do deputado agora, né? Na verdade é o seguinte, não é fácil mesmo. Agora os dois contra mim, agora à vontade. Não, mas é porque é o seguinte, eu tô querendo... Olha, eu acho que ele até foi longe demais. Sim. Né? Por quê? Ele é um gentleman. Porque é o seguinte, ele é membro do PT, a Gleisi Hoffmann é presidente nacional do PT, ele é membro, acho que, da direção nacional do partido, e ele dizer aqui que ela errou, pode ficar assim uma situação desagradável para ele junto à presidente. Talvez por isso ele pode falar no particular, inclusive. Não, ele disse que ela errou, só que ele não disse diretamente. Ele falou, olha, eu não agiria como ela. Está excelente. Mas a angústia do jornalista, por exemplo, como eu, é o seguinte... Fala, errou, acertou. E não responde de jeito nenhum. Errou, acertou. Mas tudo bem, a gente respeita muito, a gente ama o debate. A presidenta Gleisi foi eleita com uma votação expressiva no estado do Paraná. Tem uma responsabilidade muito grande por ter conduzido o Partido dos Trabalhadores nos momentos mais difíceis, quando o presidente Lula foi preso. Manteve leal o tempo todo, né? Manteve-se leal o tempo todo e foi a condutora de todo o processo eleitoral
com bastante sabedoria. Portanto, fica aqui o meu reconhecimento ao trabalho da minha presidente que comanda o meu partido. Ok, deputado, muito obrigado, a gente já estourou o tempo. Parabéns por essa lealdade, né? Mas entenda também que o jornalista ele fica angustiado quando a gente faz uma pergunta direta e não há uma resposta clara. Muito obrigado. Boa noite. Agradeço a você, Rafael, agradeço ao nosso colega de bancada aqui, o advogado especialista em políticas públicas, vereador Oséias Varão. Para compor a sustentação do governo Lula? E com certeza estamos produzindo um bom debate com visões bastante antagônicas. É importante. Eu acredito que o projeto dele, inclusive em função das próprias circunstâncias políticas que ele vive, é bastante antagônico ao nosso. O projeto dele foi eleito para ser um projeto de oposição. E você acompanhou o meu trabalho na Assembleia. Eu sempre mantive a minha coerência como oposição, porque a população sempre me elegeu para ser oposição ao governo. E eu fui fiel aos votos que eu tive. Isso é verdade, isso é verdade. Oséias Varão, muito obrigado, Oséias. Boa noite. Eu que agradeço, Rafael, agradeço ao deputado Luiz César Bueno pelo debate respeitoso, né? Eu gosto de debater assim, Rafael, com respeito, né? Com equilíbrio, a gente faz um contraponto muito forte. Acabou falando mais do que você, mas é normal. Mas acontece. Acredito que não. Mas é muito bom, obrigado pelo debate, cumprimento os nossos telespectadores e internautas. Deputado, só uma pergunta no final. Durante o governo Lula a gente vai poder fazer esses debates aqui, normal, né? Importante. Com mais intensidade, diariamente. É importante, o debate, as ideias e o debate pode significar um processo mais demorado, mas é o caminho mais curto para você fazer a consolidação das políticas públicas que vai avançar o Brasil, que irão avançar o Brasil. Se tiver alguém do PT querendo derrubar os nossos programas, você vai sair em defesa da democracia e defesa do nosso programa. Eu defendo o debate. Agora, é importante dizer que o debate ele tem que ser bastante promissor, ele tem que ser um debate que respeite as posições de ideias. E a Televisão Brasil Central, como uma TV pública, ela tem esse papel e eu estou aqui fazendo esse papel. Ok, muito obrigado, deputado. Um grande abraço. E você em casa que é suficientemente inteligente que tire as suas próprias conclusões. Fiquem com Deus e até a próxima.